Galeria de Arte do Campus Coração Eucarístico expõe trabalhos de importante artista gráfico do século XX. Energia renovável, o movimento das águas do mar que ajuda na produção de energia elétrica. Você vai conhecer com a gente uma das melhores alternativas para a produção energética num país continental como o Brasil. E no estúdio de hoje vamos falar do Dia da Conscientização contra a Obesidade Mórbida Infantil. A doença é considerada um dos maiores problemas de saúde pública nos dias de hoje. Não saia daí. Hoje é terça-feira, 3 de junho. Começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! A Galeria da Biblioteca Padre Alberto Antoniazzi, no Campus Coração Eucarístico, apresenta a exposição J. Carlos, com reproduções de peças gráficas do artista que fez sucesso na imprensa brasileira entre as décadas de 1920 a 1950. José Carlos de Brito foi cartunista, chargista, ilustrador e desenhista de famosas revistas como Cruzeiro. A mostra é uma iniciativa da Secretaria de Assuntos Comunitários da Universidade, a SECAC, e fica em cartaz até o dia 31 de julho, de 8h30 da manhã às 9 da noite. O público tem entrada liberada para visitar a exposição. A natureza é uma verdadeira fonte de riquezas e numa sociedade que demanda cada vez mais energia elétrica e formas de produzi-la, a costa brasileira apresenta uma ótima alternativa sustentável. Veja na reportagem a seguir como funciona a produção de energia a partir das águas dos mares. Uma nova maneira de aproveitar a energia proveniente dos oceanos e das águas doces. Fonte renovável, a energia marinha é uma alternativa para a sustentabilidade. Os movimentos das águas fazem com que as diversas seções do tubo se contraiam, gerando um fluido de alta pressão usado para mover os motores hidráulicos, movimento que produz eletricidade. Mas quais são as vantagens desse tipo de energia? As vantagens, essa demanda de energia que a gente precisa anualmente, é um crescimento enorme da demanda de energia no Brasil, né? E o que a gente percebe é que cada fonte adicional, cada fonte de energia adicional que nós estamos produzindo é um alento para nós, né? E uma forma da gente reduzir o risco, por exemplo, de um apagão. O Brasil tem um forte potencial para seguir nesse ramo. O nosso país abrange a maior zona costeira do mundo. Vale ressaltar que Minas Gerais também está na rota desta energia. O estado possui um dos maiores reservatórios de água. O Brasil, há determinadas regiões costeiras do Brasil, especialmente no norte e no nordeste, que possuem essa característica ligada ao movimento das marés. Mas nós precisamos também entender que Minas Gerais é o reservatório de água do Brasil, é conhecido como ser um reservatório de água do Brasil. Minas Gerais, através dos nossos rios, possui também esse potencial de utilização dessa energia, porém nos rios. A discussão desse tema, durante o seminário promovido pela PUC Minas, ajudou a tirar muitas dúvidas dos alunos participantes. Com certeza, o tema tratado nessa palestra é de grande importância para a gente, né, que somos alunos de engenharia, porque são que o mercado hoje precisa tratar de fontes renováveis de energia. Poupar essa energia poluente que a gente utiliza hoje, né, para poder pensar no bem-estar do nosso planeta. Um desafio para a ciência e até mesmo o mercado, mas, acima de tudo, um estímulo para a busca de soluções sustentáveis. A obesidade é uma condição em que a gordura corporal afeta o bem-estar e a saúde do indivíduo de forma negativa. E esse problema acompanha milhares de crianças em todo o mundo.
um paradoxo de uma sociedade em que tantas outras pessoas passam fome. E para conversar com a gente sobre esse problema, recebemos no estúdio Iane Gomide, professora do curso de Nutrição da PUC Minas. Professora Iane, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Professora Iane, obesidade mórbida infantil. Do que se trata exatamente esse termo mórbida, muitas vezes desconhecido pelas pessoas? A obesidade mórbida é o que nós podemos classificar como sendo obesidade no seu grau máximo, né? Quando o indivíduo ele já tem um acúmulo de gordura corporal que excede em todas as categorias mais razoáveis do ganho de peso. Professora, e por que a infância é um momento crucial para o desenvolvimento do problema? Na verdade, nós temos algumas características que tornam essa faixa etária mais vulnerável à questão da obesidade. Uma delas é que é nesse período que a criança desenvolve os hábitos alimentares, né? Então, é importante que haja um processo de educação alimentar para que esses hábitos não possam favorecer o desenvolvimento da obesidade. E, paralelamente a isso, é um momento em que a gente tem um processo de desenvolvimento corporal mais acelerado. Então, é nesse momento em que o tecido adiposo ele vai aumentando, ele vai multiplicando. Então, se a gente soma essas duas variáveis, a possibilidade de aumento da gordura corporal, com uma dieta que estimula esse aumento, nós temos aí, então, um problema da obesidade instalado já na infância. Professor, e dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, revelam que no mundo inteiro 42 milhões de crianças são vítimas de obesidade. E no Brasil, 1 a cada 3 crianças sofrem com o problema. Os hábitos alimentares são os principais causadores dessa situação? Eu não diria que são os principais, mas é um dos principais agentes causador da obesidade, né? O que a família come, a maneira como a família come, as suas escolhas, a maneira como a refeição é preparada, ela é feita, isso de fato tem um impacto direto na obesidade, já demonstrado, isso é um senso comum. Né? Mas nós não podemos desconsiderar outras causas que são tão importantes quanto, que são as questões relacionadas ao sedentarismo, a predisposição genética, mas sem dúvida a estrutura familiar, a maneira como a família leva a sua alimentação e faz a sua alimentação é de fato um dos principais agentes causadores da obesidade infantil. Hoje, professora, os alimentos enlatados, industrializados, oriundos de fast food, eles contribuem muito para essa situação, para esses problemas? Muito, contribuem muito. Normalmente a gente sempre, quando conversa com pais de crianças obesas, a gente diz, olha, a criança ela tem que se alimentar daquilo que é trabalhoso preparar, né? Porque todos esses alimentos industrializados, principalmente os fast foods, são refeições que têm uma densidade calórica muito elevada. Então, a criança muitas vezes come uma porção relativamente pequena, mas com valor calórico muito elevado. Então, isso é, de fato, um grande problema da sociedade moderna, né? Essas comidas rápidas, mas de valor nutricional muito pequeno. E quais os maiores prejuízos para uma criança que desenvolve obesidade e leva esse problema para a vida adulta? O grande problema da obesidade é exatamente a característica dela ser uma doença crônica. E como doença crônica, os problemas também vão se manifestar mais tardiamente. Então, muitas vezes aquela imagem ou aquela ideia de que a criança com um peso aumentado, um sobrepeso, ela não tem problema, porque muitas vezes naquele momento ela se encontra bem, do ponto de vista de exames laboratoriais, nós não podemos desconsiderar que esse é um processo que caminha para uma série de complicações. As mais clássicas relacionadas à obesidade são as doenças cardiovasculares, a hiperglicemia, que pode evoluir para um diabetes, né? Então, nós temos várias complicações decorrentes da obesidade que muitas vezes nem precisa a criança chegar na fase adulta. Às vezes, já adolescente, a criança já tem vários problemas relacionados à doença cardíaca, a diabetes, que são doenças que, ao longo do tempo, abreviam muito a expectativa de vida do indivíduo, né? Verdade. Professor, agora é importante ressaltar que, além do sedentarismo e das práticas alimentares não saudáveis, os fatores genéticos
o histórico familiar de obesidade também influencia no problema? Sim, influencia bastante, mas as causas da obesidade, embora elas passam por essa questão da genética, da característica de cada um, nós sabemos que elas são responsáveis por um percentual muito pequeno da obesidade infantil. Então, ainda que uma criança tenha uma predisposição genética, que ela venha de pais ou de um dos pais com obesidade, se o ambiente for favorável, ela pode controlar a manifestação dessas características e reverter a situação. Então, hoje, mais ou menos, eles atribuem no máximo 5% as causas genéticas como sendo responsáveis pela obesidade. As características ambientais, comportamentais, elas se sobrepõem a essas características genéticas. E em relação ao tratamento, professora Yane, o que fazer quando na família existe uma criança já nova com o problema de forma já grave? Na verdade, é uma discussão assim que é bem já divulgada, né, mas que nós não podemos deixar de reforçar, que esse é um tratamento que envolve todo o ambiente familiar da criança e também o ambiente escolar. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconizou, ela na verdade publicou um consenso e preconizou vários passos no tratamento da criança obesa. A gente pode dizer que um dos principais começa mesmo com esse ambiente familiar. Então, a criança ela precisa ter uma rotina da alimentação, horários definidos, um ambiente tranquilo. A criança, ao se alimentar, ela tem que se voltar para essa atividade da alimentação. Ela não pode dividir a atenção dela com outras atividades. Ela precisa se concentrar naquilo que ela está alimentando. É preciso que haja uma seleção adequada dos alimentos, né? Então, por isso que o ambiente familiar ele é determinante. E uma vez feita essa escolha dos alimentos de melhor qualidade, nós precisamos partir para a questão da quantidade, porque também alimentar com alimentos saudáveis, mas em quantidade elevada, também não resolve. E aí passa pela atividade física, o ambiente escolar, né? Enfim, são várias as questões, mas a gente entende que esse ambiente familiar é fundamental. Gorduras e lipídios são importantes no cardápio da criança, mas eles devem ser feitos de forma moderada. Sempre, não só para a criança, para o adulto também, né? Mas para a criança, sim, ela tem que ser controlada, não só a quantidade, mas a qualidade da gordura também. Ok. Professora, muito obrigado pelas dicas preciosas, né, tendo em vista que a alimentação faz parte do nosso dia a dia e realmente existe um ditado que diz que a gente é o que a gente come. É verdade, é verdade. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Participe conosco e mande sugestões para reportagens nas redes sociais da PUC TV. Amanhã vamos discutir um tema que também é bastante atual, a Lei da Palmada. Será que o castigo físico é a solução ou crianças aprendem melhor com o diálogo? Você não pode perder. O nosso encontro é às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e também na TV Horizonte. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, um abraço e até amanhã.